Queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua casa, sobre toda a sua parentela. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Texto tremendo, mas que nos traz várias curiosidades. Primeiro, se faz necessário a gente saber o porquê que Deus está falando com Salomão. Isso é resultado da oração que ele fez lá no capítulo 6. Ele faz uma oração a Deus. No capítulo 7, Deus ele responde a oração de Salomão. E aqui no versículo, a partir do versículo 11, Deus ele faz promessas ao rei Salomão e toda a nação de Israel. Mas ele impõe aqui, entre aspas, alguns limites. Ele fala aqui que o povo deveria se humilhar diante dele, buscar a face dele, orar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Isso é uma condição. O interessante é que ele fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que nós podemos entender sobre isso? É o povo que de fato conhece a Deus. Pois muitas pessoas ainda não conhecem a Deus. Mas o povo aqui em questão conhecia. Mas Deus fala, se de fato aqueles que me conhecem, aqueles que de fato sabem quem eu sou, se humilhar. Olha só que interessante. Deus requer de nós a humilhação. A humilhação diante dele, não diante de homens, diante do próprio Deus. E Deus ele requer também o quê? Se converter. Nós precisamos de fato, queridos, nos converter. Muitas pessoas dizem ser cristão, mas ainda não se converteram. Elas acham que são, mas não são convertidas. A própria palavra diz, conversão é mudança de atitude, é mudança de vida, é mudar o rumo, é mudança de comportamento. Deus requer isso. Deus requer de nós também a oração. Não é aquela oração de 30 segundos que nós fazemos antes das refeições. E muitos nem fazem, mas é uma oração genuína, uma oração com arrependimento, uma oração demonstrando a Deus que nós somos carentes dele. Essa é a oração que Deus requer de nós. Aí ele fala, então, depois que o povo cumprir essas 4 coisas que Deus pede, aí Deus fala, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. O que é isso? Tirar toda a idolatria, toda a imoralidade, tirar tudo aquilo que não presta do povo de Israel. E ele continua fazendo promessas na sequência aqui do texto. Mas eu quero me ater somente no versículo 14. Então nós percebemos que existe uma condição para que eu e você possamos ser abençoados por Deus. Talvez você possa dizer assim, mas isso foi lá com o povo de Israel. Foi lá naquela época. Exatamente. Mas eu e você, nós somos o Israel de Deus. Sabia disso? Eu e você, nós não somos judeus,
talvez alguns que estejam me ouvindo sejam, mas nós somos gentios. Mas espiritualmente nós somos o Israel de Deus e vamos habitar com Ele eternamente. Mas aqui nesse texto é claro aquilo que Deus exige de nós: humilhação, oração, confissão e rendição. Sem essas 4 situações, querido, não tem como. Infelizmente, nós vamos ficar aí, entre aspas, vamos dizer assim, perdendo o nosso tempo. Porque não é fácil fazer tudo isso. Não é fácil. Mas Deus, Ele requer de mim e de você um posicionamento mais sério quanto à nossa vida, quanto à nossa intimidade, quanto à nossa santificação, à nossa santidade para com Ele. Somente dessa forma Deus poderá nos abençoar ainda mais. E se você já está fazendo e está sendo abençoado, glória a Deus, continue assim. Mas se você se encontra em falha em algumas dessas áreas aqui que nós mencionamos, se reconcilie, recomece, ainda dá tempo. Deus está te dando mais uma chance de buscar a face dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus, e guarde essa palavra no seu coração, pois essa palavra não é minha, é do próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Cristo Jesus.